todos que acompanham o nosso blog Ciência Informa. Eu sou a Desirê Coelho, estou aqui hoje com o professor Hamilton Rochel e a gente vai falar sobre um tema que é de muito interesse dos praticantes de atividade física, né? Que é a janela de oportunidade. Hoje em dia, quem está no meio da academia, no meio esportivo, sabe que mal acabou a sessão de treino, a pessoa já está lá, né? Nem tomou banho, já está desesperada, preparando o shake de proteína para tomar, né? Com medo de perder algum benefício, né? Algum estímulo do treino. Isso é coerente? Isso, né, tem um fundamento? Você tem razão, essa é uma prática extremamente comum na academia, as pessoas ficam bastante alvoroçadas ali para fazer a sua ingestão de proteína imediatamente após a sessão de exercício. E, na verdade, essa tem sido até uma recomendação bastante recorrente dos profissionais da nossa área. E ela está baseada, na verdade, numa gama de estudos que foi desenhada para investigar o efeito dessa suplementação em associação ao treinamento de força, mas que por questões de desenho experimental e até mesmo operacionais, elas são feitas, essa suplementação pós-exercício, ela é feita numa janela muito pequena após exercício. E daí criou-se toda essa importância, ou deu-se toda essa importância para o que passou-se a se chamar de janela de oportunidade. Mas há também uma série de estudos que mostra que o músculo fica mais sensível à presença desse nutriente após uma sessão de exercícios de força por um período muito maior do que esse comumente encontrado na maioria dos experimentos que a gente encontra na literatura. Cerca de 24 até mesmo 48 horas pós-sessão de exercício, o músculo ainda está mais sensível à presença do nutriente e vai ter uma resposta de aumento de síntese proteica exacerbada em relação a uma situação sem o exercício. O que vai um pouquinho contra essa prática usual das pessoas de fazerem essa ingestão. Sair do treino e já tomar um shake. Bom, 24 a 48 horas, vamos considerar que a gente está falando com o pessoal que tem acesso à comida. Eu espero que sim. Então, em algum momento, logo depois do treino, né, eles vão comer. Então, existe a necessidade de tomar um shake logo depois do treino, se ele vai fazer uma refeição na sequência? Essa é uma observação extremamente pertinente e a necessidade ou não, acho que está relacionada ao planejamento nutricional desse indivíduo. É claro que se esse sujeito vai fazer uma refeição nas horas que seguem ao exercício, obviamente que essa suplementação ela pode ser, se necessária para adequação do conteúdo proteico da dieta, ser reservada para uma outra condição, para um outro horário. Então, terminei o meu treino, vou tomar um banho e vou sair para jantar com os amigos. Obviamente que não há necessidade alguma de eu fazer essa suplementação com essa ânsia toda, né? Já que eu vou fazer uma refeição logo depois, lembrando desse período aumentado em que o músculo fica mais sensível à presença do nutriente. Mas existe algum dado na literatura científica falando, por exemplo, que depois da sessão de treino, quanto antes você tomar ou dar o estímulo do consumo de proteínas, melhor? Não. Então você tem essas horas aí para fazer o consumo. Perfeito. Então, relembrando, né, um músculo mais sensível por um período aí de, vamos deixar 24 horas, para ninguém também ficar achando que vai ficar um dia sem comer e no dia seguinte... Aí já entra, né, no jejum intermitente, que é outra coisa. Começa com outro assunto. Então, assumindo que essa janela não é bem uma janela, mas é um portão, um portal, ou como quer que a gente queira chamar, isso é baseado na premissa de que em qualquer momento dentro dessa janela, que é bastante grande, como a gente está frisando, o efeito é o mesmo. Tá. Excelente. E o que eu acho importante também a gente ressaltar nisso, né, é que muitas vezes é um desperdício de dinheiro. As pessoas elas têm a ânsia de comprar um suplemento por acharem que isso vai ser mais biodisponível, ou o corpo vai, como se diz, ter uma resposta melhor do suplemento, mas não é verdade. Se a pessoa faz uma refeição com arroz, feijão, uma carne, né, ela tem tantos benefícios quanto o consumo de suplemento. Então, ela, além de tudo, ela economizaria dinheiro, ou não? Sem dúvida. É claro que o suplemento tem o seu lugar, ele tem a sua aplicação. A ideia aqui não é colocar o uso da suplementação para baixo, né? É contextualizar isso dentro de um planejamento. Então, se a pessoa tem nas suas refeições o aporte proteico adequado, é claro que a suplementação passa a ser supérflua, né? Perfeito. Mas como você mesmo disse, sempre existe um momento que o suplemento ele pode encaixar muito bem. Então é isso, gente. Eu acho que o professor Hamilton deixou bem claro que não precisa ficar tão angustiado logo depois da sessão de treino, né? Principalmente se você vai fazer uma boa refeição algumas horas, mesmo que seja algumas horas depois do término.
e guardar o suplemento para um momento que realmente seja necessário, né? Enfim. Então, se você gostou desse vídeo, né, ou se você está escutando o podcast, assine o conteúdo do blog, né, o site é o www.cienciainforma.com.br e a gente tem um vídeo ou um podcast por semana para vocês. Um abraço.